pessoal do segundo ADM, do segundo ADF, do segundo enfermagem e do segundo informática. Saudade de vocês. Mais uma vez estamos aqui para mais um assunto de extrema importância para o Enem e também para compreender, né, a dinâmica do Brasil, as questões do Brasil e do mundo. Dando continuidade ao nosso capítulo 4, a gente vai trabalhar hoje fontes de energias renováveis. O esquema vai ser mais ou menos parecido, né? A gente vai vendo aqui os slides que eu quero mostrar bastante gráfico, quero mostrar uns mapas também e também uns vídeos, um vídeo só. Vamos lá pro slide. Bom, pessoal, então como vocês estão vendo aqui, né? Fontes de energia renovável. A gente já viu na aula passada o que significa ser renovável. Significa dizer que a natureza é capaz de fornecer essa fonte em tempo de consumo nosso, né? E são várias as fontes de energia renováveis disponíveis no mundo, né? Aqui na imagem vocês podem observar algumas delas, como a energia eólica, a energia solar, a bioenergia, né? Energia a partir da vida, só para citar 3 exemplos. Nós temos também a energia geotérmica, a energia da água, seja dos rios, seja do mar, né, a maremotriz ou a fluvial. Enfim, vamos lá, né, fonte de energia renovável, o que a gente vai ver aí de início? Vamos começar com a energia hidráulica, certo? A energia hidráulica é uma importante fonte de energia alternativa usada no mundo. Ela tem uma importante participação em países como o Brasil, como os Estados Unidos, o Canadá, a China, né? Mas no mundo, em 2016, por exemplo, como a gente viu naquele gráfico da aula passada, em 2016 ela chega a cumprir, né, com 2,5% da matriz energética mundial, tá? E prestem atenção nisso, 16% da matriz elétrica. Veja bem, nem sempre, quando eu estou falando de energia, eu estou falando de eletricidade. Matriz energética é toda a matriz que põe o mundo em movimento. Seja na geração de eletricidade, seja na geração de combustíveis para os automóveis, por exemplo, certo? Então, da da matriz energética mundial, ela chega a 2,5%. Já do fornecimento da matriz elétrica, da eletricidade, essa que a gente usa em casa para notebook e tudo, ela chega a 16%, certo? Bom, é uma fonte de energia que demanda um alto investimento, tá aqui, né? Um alto investimento. Então, ela tem essa grande desvantagem, que precisa de muito dinheiro, muita verba para a construção de qualquer usina hidrelétrica, certo? No entanto, uma vez que ela está pronta, o custo de produção dessa energia, ele é muito barato, certo? É um baixo custo. Veja bem, o custo de produzir a energia. Por quê? Porque as turbinas são mecânicas e a água flui no rio. Eu vou mostrar o funcionamento de uma hidrelétrica daqui a pouco. Eu não estou dizendo que distribuir essa energia seja barato, mas o custo de gerar essa energia, uma vez que a hidrelétrica esteja pronta, ela é uma energia de baixo custo, certo? Bom, ela necessita de rios volumosos Antigamente, ela necessitava de rios volumosos, muito volumosos, para produzir. Hoje a gente já consegue com rios menos volumosos. Daí, gente, eu não estou falando do Rio Jaguaribe não, certo? Rio menos volumoso, mas que tem volume, pelo amor de Deus. Um pouco menos volumosos, que a gente vai ver também daqui a pouco as tecnologias para a produção. E uma coisa importante que facilita muito na produção de energia elétrica é que esses rios eles sejam rios de planalto. O que significa? Um rio com desnível de relevo, para que essa água corra em alta velocidade na queda e essa água passe em alta velocidade pelas turbinas gerando a energia. Não é obrigatório, dá para fazer energia hidrelétrica, gerar energia hidrelétrica em rio de menos desnível. No entanto, os seus problemas ambientais acabam sendo bem maiores, tá? Bom, a grande questão, né, como eu acabei de dizer, que está envolvida na construção de uma hidrelétrica qualquer, certo? São os problemas ambientais provenientes dessa construção. Veja só, nós vamos ter um rio que vai ser barrado
Um rio, quando ele é barrado, o que acontece? Ele se espraia, ou seja, ele se espalha pelo ambiente, fazendo com que uma área de floresta ou de habitação de indígena ou de habitação ribeirinha, né, pescador, enfim, vila de pescadores, seja inundada, provocando assim um desequilíbrio ambiental muito grande. Além do mais, essas florestas, uma vez que elas são inundadas, provocam a degradação da madeira, né, emitindo então gases do efeito estufa, certo? No período de degradação. Quando passar um tempo, isso diminui, certo? Bom, enfim, além esses são graves problemas ambientais, né? Que esbarram sempre que vai ter uma proposta de construção de uma hidrelétrica. Os ambientalistas e ribeirinhos e indígenas, no Brasil é um exemplo disso, a gente questiona, né? Quanto vale a pena, quanto potencial hidrelétrico vai ser instalado, enfim, para a produção dessa energia. Bom, metade da produção da energia elétrica com base hidráulica, ou seja, da hidroeletricidade do mundo está em 4 países. 4 países no mundo produzem metade da hidroeletricidade do mundo, que são países de grande porte, né, geográfico, de área, que são China, Canadá, Estados Unidos e Brasil. Esses 4 produzem metade da energia hidráulica mundial, né? Então, são importantes países na produção dessa fonte de energia. Bom, no Brasil, certo? No Brasil, essa fonte chega a quase 70% da matriz elétrica, tá? Da matriz elétrica, da eletricidade. 70% da matriz energética elétrica brasileira. Esqueci de colocar aí, vocês me perdoem aqui. A gente usa cerca de 30% do nosso potencial, ou seja, o país com a sua vasta rede hidrográfica e com um percentual muito grande de área de planalto, fazendo com que a gente tenha muitas áreas de desnível de relevo. Tudo isso faz com que o Brasil seja um país que haja um potencial grande de construção de hidrelétricas, né? No entanto, a gente só usa mais ou menos cerca de 30% aqui do nosso potencial. Por quê? Pelo que eu falei anteriormente, a instalação ela esbarra sempre em questões socioambientais. Vamos ver o caso de Belo Monte. Ela foi alvo de muita discussão, muito debate, muita campanha contra a instalação, né? Argumentava-se que ela era uma usina que ia mais gerar problemas ambientais do que vantagem elétrica, né? Vantagem na produção de eletricidade, de modo que, entre trancos e barrancos, a usina foi construída, está em todo o seu potencial instalado na atualidade. Eu vou deixar também um link de uma propaganda, um link de uma propaganda que foi feita na época com os atores globais, criticando a construção da usina de Belo Monte, para vocês entenderem como foi crítico na época a construção, como foi polêmico a construção dessa usina na época. Bom, um rio, como vocês vão ver no vídeo, eles podem ser barrados várias vezes para gerar várias hidrelétricas, tá? Mas na de Belo Monte em especial, foi feito um acordo do qual o rio que foi instalado a Belo Monte só fosse instalada a Belo Monte e nenhuma mais outra hidrelétrica, né? Vamos ver se isso vai se cumprir aí para o futuro. Bom, falar um pouquinho então de Belo Monte, já que a gente está falando, né? Ela no final do ano passado começa a trabalhar com todo o seu potencial, né? Ela funciona então a partir de novembro de 2019, finalzinho do ano passado, passa a funcionar com toda a sua capacidade, atendendo então 10% da energia elétrica nacional. É a maior usina hidrelétrica, que é totalmente brasileira, é a 4ª maior usina hidrelétrica do mundo. Tem fonte que eu vi que era a 4ª, tem fonte que eu vi que era a 3ª, certo? Na lógica de ser a 4ª, ela perde para 2 da China, a outra brasileira, que não é exclusivamente brasileira, né, que é em consórcio com o Paraguai, a usina de Itaipu, né, que fica na divisa com o Paraguai, é um consórcio Brasil-Paraguai. E em quarto estaria a Belo Monte, certo? Bom, vamos dar continuidade aqui.
Pronto, aqui está dizendo que é a terceira maior do mundo. Como eu falei, né? Tem lugar que eu disse que é a terceira, tem lugar que diz que é a quarta. Dependendo de como você analisa. Se for em área, em tamanho, em potencial energético produzido, tem as formas de classificar aí, certo? Bom, na época da sua construção, ela desabrigou 22 mil, cerca, né, de 22 mil ribeirinhos, entre indígenas e pescadores, né, e vila de pescadores, foram desabrigados para a construção da Belo Monte. Isso foi uma polêmica grande na época. E ela abastece os estados do norte, do nordeste e do sudeste em menor potencial, chegando energia a cerca de 60 milhões de brasileiros. O Brasil demanda cada vez mais energia, desde a década de 50 do século passado. A cada ano, né, à medida que a gente se industrializa, a gente demanda mais energia. É sempre muito bem visto aos olhos do mundo a produção da energia hidroelétrica, por causa que é uma energia renovável, né, fonte de energia limpa. De modo que essas críticas elas são mais internas, né, devido às nossas características ambientais e socioambientais, mas de modo que ela é bastante incentivada e o Brasil fica muito bem visto quando gera energia renovável, né, mesmo que seja a partir de hidrelétrica, certo? Então essa demanda por energia fez com que a gente construísse bastante hidrelétrica desde da década de 50 para cá, muita hidrelétrica mesmo, para a eletricidade chegar aos brasileiros. E de modo que é uma participação muito importante a energia hidráulica dentro da matriz elétrica brasileira, tá? Bom, aqui é a usina de Belo Monte, certo? Aquela outra era de Itaipu mesmo. É um potencial energético, para vocês, a nível de comparação, de 8 Angra 1. Lembram o que é Angra 1? A nossa usina termonuclear? Nossa usina nuclear? Bom, pronto. Ela é um potencial energético 8 vezes maior do que a usina de Angra 1, tá? Vamos lá. Pronto, aqui é a matriz elétrica brasileira. Vejam que a hídrica ocupa, isso aqui é de 2019, tá? Ocupa 60% de toda a geração de energia elétrica do Brasil. A eólica fica em segundo lugar, com 8,8%. Aí nós vamos ter biomassa, gás natural, petróleo e as outras, né? A energia solar aí tentando crescer, né? Com 1,3%. Aí nuclear, fóssil e outras. Bom, então veja que a geração de energia hidrelétrica no Brasil tem uma extrema importância na nossa matriz elétrica, mas a ideia é que essa importância acabe diminuindo com o passar dos anos, né? Vamos ver aqui o próximo gráfico. Veja, isso aqui é uma perspectiva para o novo cenário energético nos próximos anos, né? Aqui é em 2020, esse ano, aqui em 2029, a ideia é que saia de 64% para 49% a importância da eletricidade na produção, na geração de energia elétrica no país, fazendo com que aumente o quê? Outras fontes renováveis, o quê? Aumente a importância da solar e da eólica, principalmente no nosso caso, bem como da bioenergia, né? Como vai ganhando importância e diminuindo aí o uso da hidroeletricidade no país, ok? Bom, vamos ver como funciona uma hidrelétrica? Como funciona uma usina hidrelétrica? Fazem parte de uma usina hidrelétrica o reservatório, a barragem, o vertedouro e a casa de força, onde ficam as turbinas e os geradores. A usina conta ainda com duas estruturas complementares, a subestação elevadora e a linha de transmissão. O reservatório é formado pelo represamento da água de um rio pela barragem. Aqui, a água terá duas saídas, o vertedouro e a casa de força. O vertedouro serve para controlar o nível de água, principalmente na época da cheia, evitando assim que a água passe por cima das demais estruturas. A casa de força produzirá energia elétrica. Um grande volume de água represada desce rapidamente e faz girar as pás das turbinas, que movimentam o eixo dos geradores, produzindo eletricidade. E agora será conduzida por cabos até a subestação elevadora e repassada para a linha de transmissão.
Toda a energia elétrica produzida entra para o Sistema Interligado Nacional, SIN, e poderá ser utilizada pelas regiões que fazem parte desse sistema. Usina com grande reservatório. A maioria das usinas hidrelétricas construídas no Brasil apresenta grandes reservatórios, que estoca água na época de chuvas e pode produzir uma quantidade de energia elétrica constante e estável, mesmo quando chega a seca. Assim, dependendo da estação do ano, o volume de água do reservatório pode aumentar ou diminuir. Mas a saída de água abaixo da barragem não muda muito. Usina a fio d'água. A usina a fio d'água é diferente. Seu reservatório é menor. E a água do reservatório é mantida sempre no mesmo nível, porque o volume de água que chega pelo rio ao reservatório é o mesmo que passa pelas turbinas da casa de força e segue rio abaixo. No período da cheia, quando chega mais água no reservatório, o excesso é liberado pelo vertedouro. Assim, com o reservatório menor, a usina a fio d'água alaga menos rio acima e deixa rio abaixo como costuma ser, com menos água na seca e mais água na cheia. Se tiver uma enchente, a barragem pode romper? A barragem é planejada para resistir, com boa margem de segurança, às maiores cheias de todas que já ocorreram na região. O vertedouro é a estrutura que vai ajudar a liberar o excesso de água e evitar o rompimento. Uma iniciativa do Grupo de Estudos Tapajós, coordenado pela Eletrobras.